Boa noite, graça e paz. Para mim, assim, é um privilégio estar aqui nessa igreja. Eu sou da Igreja Batista de Diadema, a primeira, né? E estou muito feliz. Eu queria ter trago o Gustavo, mas ele tem asma, esse tempo não é favorável para ele, então eu preferi não trazê-lo. Mas eu quero contar um pouquinho da nossa história para vocês. O Gustavo, ele tem hidroanencefalia. Hidroanencefalia é uma criança que não tem o cérebro. Quando ele nasceu, estava sendo cotado pelo governo, pelas militâncias, para poder fazer o aborto. Foi bem nessa época. Tentaram, durante uma semana, fazer com que ele morresse. Não deram atendimento, ele nasceu e colocaram ele no cantinho e falou, ó, tem que morrer. Ele tem que morrer. E, com isso, eu lutei muito para ele sair do hospital. Ele não tinha aparentemente nada, cabecinha normal, mas conforme foi passando o tempo, a cabeça dele foi aumentando. E aí foi tratado como hidrocefalia. Como no país não tem hidroanencéfalo para comparar, nenhum sistema de saúde público, nem o privado queria cuidar do Gustavo. E o Gustavo ficou 2 anos e 3 meses esperando uma válvula. E ele parou. Ele teve um coma, onde ele perdeu tudo. Ele conseguia comer, ele conseguia ficar em pé. E parou. Eu cheguei a me despedir dele. Eu lembro como fosse hoje. O médico falou, olha, não tem que insistir, ele tem que morrer e pronto. Não tem o que fazer por ele. E eu me despedi do meu filho pela 2ª vez. E, naquele momento, eu falei para o Senhor, Senhor, ele não é meu, ele é seu. Faça o melhor para ele. Chegamos a esperar 10 minutos, o Gustavo acordou e gritou, mãe. Ali começou a correria pela vida do Gustavo novamente. E o Gustavo passou por vários momentos assim, de internação. Hoje, tem 5 anos que ele não interna mais. Eu fiz vários cursos, me capacitei para poder cuidar do Gustavo. Porque eu não aceitei o diagnóstico dele que os homens poderiam falar, ele tem que morrer. O Gustavo não é dos homens, o Gustavo é um testemunho de Deus. O Gustavo, com 10 anos, ele colocou uma sonda, ele não comia muito bem pela boca, mas tantos erros médicos fez com que ele parasse de comer. Naquele momento, foi o momento que eu falei, Senhor, eu não aguento mais ver meu filho sofrer. Mas, para minha surpresa, mais uma vez, o Gustavo voltou bem, ele tem uma força assim, para viver que é impressionante. Com 10 anos, eu já tinha conhecido a Cristo e comecei a dar aula no Ministério Infantil. E, junto com as minhas irmãs de igreja, uma irmã falou para mim, você nunca perguntou para o Gustavo se ele aceita Jesus? E eu falei, não. Ela falou para mim, eu vou perguntar agora para ele. O Gustavo, com toda simplicidade, fechou os olhos e as lágrimas dele pingavam. Você aceita Jesus, Gustavo? E ele chorava, ele chorava, ele chorava. Até hoje, o Gustavo, ele ora, mesmo as pessoas não acreditando que ele tem cérebro. Hoje eu lutei na justiça, ele é visto como hidrocefalia, mas eu sei que não é. E os médicos falam que o meu amor por ele fez com que o Gustavo, a parte dos neurônios, fizesse a parte que ele precisava. Então, assim, eu não acredito que foi eu acredito que foi Deus. Eu acredito que o Gustavo foi escolhido para ser meu filho. Até o Gustavo nascer, eu sempre achei que o dinheiro pagaria tudo. Mas, se eu tivesse dinheiro, eu não compraria um cérebro. Então, hoje, eu com 42 anos, o Gustavo fez 18, e a gente tem que, agora, novamente, provar que ele está vivo, porque a gente está passando pela curatela. E o mais interessante é que os médicos falam, como você conseguiu? Não tem um hidroanencefalo para comparar. E ele está aqui, vivo, ora, ele clama, ele gosta de louvor. E o Gustavo é do Senhor. Que possamos ser
como Gustavo, amar a vida com a simplicidade de acordar e olhar para o céu. Antes de ter o Gustavo, eu não olhava para o céu, eu queria que passasse o dia. Hoje eu vejo como é importante as coisas do Senhor. E que vocês possam, a partir de hoje, ter a mesma vontade do Gustavo, de acreditar que nós não somos desse mundo, nós estamos nele para testemunhar o Deus vivo que está nas nossas vidas. Amém? Amém?